Antes de tudo, eu peço encarecidamente, removam as crianças da sala, porque esse vídeo aqui tem um tema um tanto sensível. E se você é uma daquelas pessoas que, assim, se sensibiliza, eu recomendo que assista um outro vídeo aqui do canal. Nesse conteúdo nós vamos tratar uma história muito triste. Uma vice-dirigente do Círculo de Oração da Assembleia de Deus de Abreu e Lima, infelizmente tirou a própria vida, pelo menos aparentemente é o que nos foi apresentado. E é uma análise sobre isso que nós vamos ver nesse conteúdo. Põe na tela BBT. O vídeo aqui é do canal do Josué Augusto. Todos os créditos a ele. Ele trouxe essa informação trágica e eu quero pontuar aqui com vocês alguns detalhes. Tem muita ponta solta em tudo isso. Vamos lá. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para você de todo o estado de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e do mundo. Meus irmãos, meus amigos, a sociedade de uma maneira em geral, principalmente o Ministério Público, principalmente os órgãos de direitos humanos, Comissão de Direitos Humanos da Assembleia ou das Assembleias Legislativas e do Governo Federal. Temos alertado aqui constantemente para que haja uma intervenção do poder público nessas administrações das igrejas, principalmente igrejas evangélicas, Assembleias de Deus, onde se tem uma família que é ditadora, tirana e manda do início ao fim na vida das pessoas. Eu estava conversando com um advogado, com um professor universitário, e dizendo para ele o seguinte: olha, as igrejas precisam ter transparência. Essas igrejas com esse sistema administrativo de pastor-presidente, vocês vão ver aqui, eu disse, publiquei um vídeo aqui, que de 10 mil pastores presidentes, um se salvará. Por quê, irmãos? Olha, porque esse prefácio para dizer, mais uma dirigente, não foi a primeira. Também homens já tomaram essa atitude e eu postei no meu canal. Vou fazer um apanhado e vou reprisar. Uma vice-dirigente do Círculo de Oração do Campo de Abreu e Lima, hoje 30 de dezembro de 2024. A informação é que ela, sendo vice-dirigente, se dirigiu para uma pessoa, pediu a chave para ir cuidar do templo, que amanhã seria círculo de oração. E foi, abriu o templo, entrou e não saiu, e se deram conta da demora, da ausência dela, e quando chegaram lá, encontraram-na pendurada. Vejam na fotografia, a cadeira e os pés estão suspensos. Eu não posso dar detalhes aqui por conta de censura do YouTube. Mas um detalhe eu quero que vocês prestem atenção. Vejam o sorriso. Daqui a pouco eu vou comentar alguns pontos sobre tudo isso daí. E existem muitas pontas soltas. Muitas. Não são uma, duas ou três. Muitas pontas soltas. De felicidade, alegria dessa mulher. Só Deus sabe o que se passa no seu interior, nos seus momentos íntimos, nos seus momentos reservados, porque durante os cultos, durante as apresentações, é só alegria, é só festividades, é só abraços, é só beijos. Mas, irmãos, como eu ia continuando a dizer, o cidadão lá fora, de uma sociedade de uma maneira em geral, ele tem ao lado dele o poder público que é responsável pela sua segurança, pelo seu bem-estar, pela sua moradia, pela sua saúde psíquica, mental, tá? E assim, pelo seu bem-estar de uma maneira em geral na sociedade. Mas quando a pessoa, irmão, aceita o evangelho, passa a viver problemas, dilemas, perseguições, eu não quero dizer que foi o caso, eu estou citando do que eu tenho denunciado aqui, passa a sofrer explorações, discriminações,
preso. Uma série de coisas, de ordens emanadas, eu falo do que conheço e denuncio aqui, emanadas da gestão principal. E quando a gente denuncia ao poder público, eu tenho isso comigo, o poder público diz, mas a igreja é imune. A Constituição Federal garante a liberdade de culto e a inviolabilidade do culto. Tem estatuto e não tem uma lei que discipline, que regre a atuação desses pastores presidentes, que é o sistema eclesiástico administrativo de direção das igrejas evangélicas da Assembleia de Deus. E por trás da Bíblia, esses homens operam todo tipo de iniquidade, exploração, intimidação, uma série de violação dos direitos humanos. E o poder público não entra lá na sociedade. Por quê? Existem regras, existem normatizações, existem leis, a transparência é fiscalizável, mas nas Assembleias de Deus é uma caixa fechada, é uma caixa preta. Então, igreja, sociedade, está aí a necessidade dos parlamentares, independente de ser evangélico ou não. E se os evangélicos se fecharem, questão para que essa caixa preta não se abra, não votem mais nele, irmãos. Porque se há um lugar onde deveria haver transparência, liberdade, justiça, era nas igrejas, mas é o contrário. E o poder público não entra, por quê? Porque não há uma lei, quem me disse isso foi um promotor público, 2 promotores, quando eu denunciei aqui a gestão da IEADPE, eles me falaram da imunidade eclesiástica garantida pela Constituição Federal e que o Ministério Público não tem uma lei específica que regule, que regulamente, para que ele fiscalize e enquadre. Foi quando eu disse, doutor Paulo e doutora Rosa Salvati, eu sou um cidadão, pago meus impostos, eu chego aqui no Ministério Público, que é o fiscal da lei, e vocês estão me dizendo isso, e quem vai agora garantir os meus direitos, quem vai fiscalizar, foi quando o doutor Paulo disse, senhor Josué, vou marcar com o senhor para fazer um oitivo, o senhor vem aqui e nós vamos lhe ouvir. Fui lá, relatei tudo e o seu pastor presidente da IEDPE mentiu vergonhosamente e está aí essa mentira arquivada no Ministério Público. Agora, eu vou já, irmãos, estou trabalhando num vídeo aqui, tá? Que foi a inauguração do templo lá do Engenho Jussara, tá? É por isso que eu estou assim um pouco apressado, mas eu vou encerrar o vídeo agora e logo, logo eu trarei a informação, tá? Desse absurdo, desse escalabro lá no Engenho Jussara para vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe. Oremos pela família que teve essa grande perda, 30 de dezembro, mas as igrejas, esses pastores presidentes, não vamos deixar, não quero dizer que foi o caso, eu estou generalizando, não vamos deixar para dizer na mão de Deus, no juízo não, eles têm que ser enquadrados na lei. E, uma vez o crime constatado, os desvios de conduta têm que responder e tem que ir preso, porque a lei é para todos e principalmente para aqueles que dizem que andam na luz. A coisa é tão grave, porque Jesus disse, olha, aquele que diz que ama a Deus e aborrece a seu irmão está em trevas. E porque essas igrejas, a intriga, inimizade, porfia, emulação, peleja, perseguição, idolatria, irmãos, está tudo errado. Está tudo errado. Tá? Eu venho já mais aqui com informações sobre a depredação do templo lá em Jussara e eu agradeço aqui a sua audiência, compartilhe esse vídeo, comente, dê o like, porque nós temos, irmãos, um trabalho sério para fazer, que é... Bom, o irmão Josué Augusto trouxe aí esse contexto. Para quem não sabe, eu vou ou não entendeu muito bem, é o seguinte. Essa irmã aqui que nós estamos vendo, do círculo de oração, perdeu uma luta aí para a depressão na Assembleia de Deus em Paulista, Pernambuco. Tá aqui a imagem de frente da igreja. Ela pediu a chave para limpar a igreja, organizar as coisas, como ela é vice-dirigente. Ia ter hoje, né, o culto de Ano Novo, e infelizmente não vai ter porque não há clima para isso. Acabou-se. Acabou o clima. Tem como ter um culto na igreja hoje. Ainda mais com a lembrança que vai ficar. A foto eu coloquei de lado para não mostrar muita coisa. Ela está suspensa, com os pés no chão, e ao seu lado uma cadeira.
Isso daqui diz muito, e principalmente o começo desse vídeo que eu mostrei aí, o irmão José Augusto comentando. Por quê? Aqui abre um leque de possibilidades, não que eu esteja culpando alguém diretamente, mas indiretamente. Por que, André Carpano? Seja mais claro, explica para nós. Vamos lá. A irmã, especula-se que ela tirou a própria vida. Pegou a cadeira, subiu nela, colocou, parece que é um fio, algo do tipo, desceu, enfim. Só que o que teria motivado ela fazer isso? É aqui que está o X da questão. O que teria levado ela a fazer isso? O que o irmão Josué comentou deixa subentendido o abuso de poder que há nas Assembleias de Deus e algumas outras denominações. Recentemente nós vimos uma chuva de denúncias sobre o apóstolo Rina. Porque o apóstolo Rina tinha por hábito aquela doutrina de que você tem que honrar o pastor. E vimos dentro dessa situação algumas pessoas questionando, inclusive, esse peculiar detalhe sobre o pastor ter que ser honrado, receber carro novo, receber isso, receber aquilo, e as pessoas terem que servir eles cegamente. Vimos o caso da Assembleia de Deus daqui de Santo André, que agora que o pastor Silas Josué se foi, o povo tá louco com um jeitinho brasileiro que ele acabou dando aí para o seu genro ficar no poder e não seguir o rito normal, apesar de que ele já tinha dado um outro jeitinho antes para se tornar pastor presidente vitalício quando ele se desligou da CGADB, e isso é um ponto que ninguém fala. Ele deu um jeitinho, viu? E com tudo isso a gente consegue ver o que? As Assembleias de Deus têm esse modus operandi. Já dei o meu testemunho aqui, que eu tinha que, em alguns cultos, não era todos, dar 5 ofertas. Uma oferta que é a tradicional, outra para a obra missionária, outra para manutenção de tinha que pintar, fazer alguma coisa na igreja, a outra que era o presente de aniversário do pastor, quando não era aniversário dele, era aniversário da esposa ou de algum dos seus filhos, e por fim eu tinha que pagar a faculdade do pastor, que eu tinha que honrar o santo homem de Deus. Então eu presenciei isso na Assembleia de Deus de Santo André. Eu presenciei. Se alguém quiser me processar por isso, cai para dentro. Eu vou até o fim. 5 vezes no culto eu tinha que dar oferta. Era me cobrado isso. Agora fica uma questão aqui, que é a maior ponta solta. E ninguém prestou atenção. Por que ela fez isso dentro da igreja? Geralmente, quem tem um sorriso desse esconde muitas coisas. Por que essa irmã, que tinha um testemunho exemplar, vice-dirigente do círculo de oração, nessa data tão especial, faz isso dentro de uma Assembleia de Deus? Aqui está a indagação. Para concluir as minhas palavras, vocês querem que o André Carpano entre na investigação e traga as pontas soltas? Nós vimos a foto dela junto com seu companheiro, foto da igreja, e paira um mistério em tudo isso. Será que nós vamos ver mudanças na lei? O irmão José Augusto falou no começo, e eu concluo dizendo: já há pedidos de regulamentação das igrejas. Será que as Assembleias de Deus vão aguentar essa regulamentação?
Comenta aí a sua opinião. Calma que esse não é o último vídeo do ano não. Vou deixar o card aqui do último vídeo do ano. Um forte abraço do Baixinho. Te aguardo no próximo vídeo. Foi.